E aí, pessoal, estamos de volta em nossa segunda aula pré-med. Em nossa primeira aula fizemos várias questões interessantes, revisamos temas interessantes e vamos agora para mais questões hoje. Vou deixar para vocês alguns exercícios para casa com gabarito e hoje vamos fazer mais questões revisando tópicos importantes. Rascunha, rabisca e vem comigo para a primeira questão. Vamos lá! Bem, pessoal, vamos para a nossa primeira questão aqui sobre biotecnologia e engenharia genética. Vamos lá. Primeira questão. Com base nos conhecimentos sobre biotecnologia, considere as afirmativas. Células-tronco são capazes de originar novas células iguais a ela. Você se lembre que existem três tipos de célula-tronco. A célula-tronco umbilical, que é extraída do cordão umbilical, né, dos bebês recém-nascidos. E tem a célula-tronco mieloide, extraída da medula óssea vermelha. E tem a célula-tronco embrionária, que é extraída de embriões clonados. Todas as vezes que você usa célula-tronco umbilical e célula-tronco mieloide, você não faz clonagem terapêutica. Mas toda vez que você usa célula-tronco embrionária, você faz a clonagem para poder obter as células-tronco. Então não esqueça, tem a célula-tronco umbilical, mieloide e a embrionária. Só quando você usa a célula-tronco embrionária que você faz realmente a clonagem. Nos outros dois casos, você usou células-tronco sem fazer clonagem. As células-tronco são capazes de originar novas células iguais a ela. Perfeito. Bem como pode originar novos tecidos e novos órgãos. Massa. Até aí está perfeito. Podem ser extraídas, olha o que eu falei, do cordão umbilical, da medula óssea vermelha e do embrião clonado. Verdadeiríssimo. Então, células-tronco, umbilicais e mieloides, quando você faz uso delas, você fez uso de célula-tronco, mas não fez clonagem. Já na embrionária, você tem que fazer um embrião clonado para poder obtê-la. A primeira está verdadeiríssima. Marca aqui o Vzinho de verdade. 2. Organismos transgênicos caracterizam-se pela capacidade de produzir em grandes quantidades a proteína desejada. O que é um organismo transgênico? É um organismo que recebe o material genético de outro organismo. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma bactéria recebe um material genético de um ser humano para fabricar insulina. Recebe o gene da insulina. Quando você coloca o gene da insulina na bactéria, ela vai começar a fabricar insulina. Então, transgênico, essa bactéria é uma bactéria transgênica. Então, transgênico é todo organismo que recebe um material genético de outro organismo. Aí veja bem, então os transgênicos se caracterizam-se pela capacidade de produzir em grandes quantidades a proteína que você deseja. A proteína desejada foi a proteína na qual você introduziu o gene nela, na bactéria, no organismo que você introduziu. Sem comprometer o funcionamento normal da célula, isso aí vai fazer a célula funcionar normalmente com o recebimento desse gene e de transferir essa capacidade para a geração seguinte. Todas as novas bactérias que vão surgir da bactéria transgênica, vão ter o gene da insulina. Então, se eu pegar o gene da insulina e colocar numa bactéria, primeiro que esse gene não vai alterar o bom funcionamento normal da célula. E segundo que todas as novas bactérias vão ter esse gene também, o que torna o item 2 verdadeiríssimo. Coloca aí um Vzinho também de verdade, no item 2. A terapia gênica, já o que é terapia gênica? A terapia gênica vai ser a cura para muitas doenças que hoje em dia não tem cura. Você retira as células do doente, da pessoa que está doente, e aí você coloca um vírus para introduzir o gene normal, o gene que não causa mal à célula, o gene não deletério dentro da célula doente, a fim de que esse gene normal possa se acoplar ao DNA da célula e tornar aquela célula doente
uma célula saudável. Veja, vai ser a cura para muitas doenças que não têm cura hoje, vão ter cura daqui a 20, 30 anos, através da terapia gênica. Escute o que eu estou dizendo. A terapia gênica extrai células doentes do indivíduo e realiza, através de um vírus, a introdução nessas células de genes não deletérios, de genes benéficos, de genes que vão trazer benefícios para a célula. Então até aí vai, viu? Até essa partezinha aqui vai. Já as vacinas gênicas, elas usam segmentos, elas usam pedaços de micro-organismos para serem introduzidos no corpo a fim de estimular a produção de anticorpos. Verdade. A grande vantagem da vacina gênica é essa. As vacinas convencionais que hoje existem no mercado são vacinas que levam a pessoa que está se vacinando ao risco de contrair a doença. Tem até casos de pessoas que se vacinam contra a poliomielite e contraem a poliomielite, porque as vacinas do mercado hoje são vacinas feitas com vírus atenuados, vírus enfraquecidos. Se ele pegar uma pessoa com uma má imunidade baixa, ou a vacina foi mal armazenada, mal manipulada, ela pode causar doença na pessoa. Já a vacina gênica não. A vacina gênica, ela é retirada o material genético do micróbio, do micro-organismo, colocado num plasmídio bacteriano, e esse DNA do micróbio, junto com o plasmídio bacteriano, vai ser introduzido no seu corpo para que você fabrique anticorpos sem o risco de causar a doença em você. Essa é a grande vantagem da vacina gênica. O 3 pode soltar o verdadeirinho também aí. A engenharia genética compreende a manipulação direta do material genético das células. Então, quando você transloca, deleta, estimula, inibe o gene, você está fazendo a engenharia genética. A engenharia genética é uma técnica pela qual o cientista manipula a coisa mais íntima que um ser humano tem, que é o seu DNA. Então, você transloca, deleta, corta, inibe, você muda de posição, você estimula o gene. Então isso é a engenharia genética. Então a engenharia genética compreende a manipulação direta do material genético das células, sendo que o gene de qualquer organismo pode ser isolado e transferido para o genoma de qualquer outro organismo, por mais divergentes que esses organismos estejam situados na escala evolutiva. Verdade. Você pode pegar um gene de um ser humano que está no topo da evolução e colocar numa bactéria para fabricar, como eu falei, insulina, da bactéria transgênica no item 2. Então, não há limites para a engenharia genética. Qualquer ser vivo pode receber material de qualquer outro ser vivo, marca Vzinho, e a resposta correta ficaria letra E de elefante, beleza? Letra E de elefante seria a resposta da questão, ok? Valeu então. Questão 2. Com relação à sucessão ecológica e ao estudo das populações, considere. Veja bem, sucessão ecológica é todo o processo de transformação que acontece nos ecossistemas, iniciando-se no clima, no excese, e terminando no clímax. Então, quando você vê aquele terreno baldio perto da sua casa e o mato começou a crescer, depois de 20 anos estava uma mata imensa. Aquilo foi uma sucessão ecológica. Eu vou dar um outro exemplo. Uma floresta que houve uma queimada. Depois de 150 anos, ela voltou a ser uma grande mata. Aquilo é uma sucessão ecológica. Uma casa abandonada que o mato tomou de conta. Aquilo é uma sucessão ecológica. Então, com relação à sucessão ecológica e ao estudo das populações, considere as afirmativas abaixo. A regulação do tamanho das populações é feita apenas, eu vou até pegar um marca-texto aqui, apenas por fatores bióticos. Não, a regulação das populações
é feita por fatores bióticos, mas por fatores abióticos também, viu? É feita por fatores bióticos, mas por fatores abióticos também. Os fatores bióticos são os seres vivos. E os abióticos são a luz, temperatura, pressão, umidade, o vento, tudo, né? Tudo que você regula a população. Então, ó, a regulação do tamanho das populações é feita apenas por fatores bióticos. Não, tá falso esse item aí. Que se constituem em um fator de resistência ambiental. Beleza, os fatores bióticos são a resistência ambiental, mas apenas não. A regulação do tamanho das populações é feita por fatores bióticos e abióticos, viu? Bióticos e abióticos. O potencial biótico de uma espécie em ecologia... Ô, João, o que é potencial biótico? Potencial biótico é a capacidade que uma espécie apresenta de se reproduzir, desconsiderando-se os efeitos da resistência ambiental. Eu vou dar um exemplo. Quem se reproduz mais rápido, uma bactéria ou um rato? Uma bactéria. Então o potencial biótico da bactéria é maior do que o potencial biótico do rato. Quem se reproduz mais rápido, o rato ou o ser humano? O rato. Então o potencial biótico do rato é maior do que o potencial biótico do ser humano. Então quanto mais rápido uma espécie reproduz, maior o seu potencial biótico. Job, e o que é resistência ambiental? Resistência ambiental é todo fenômeno que se opõe aos indivíduos que nascem. Por exemplo, predadores, parasitas, doenças, competição por água, por abrigo, por liderança, por território, por parceiro sexual. E se levar à morte, isso é resistência ambiental. Então, ó, sempre, de uma parte dos que nascem, uma parte morre, né? Então, vamos lá. O potencial biótico e a resistência ambiental são fenômenos que atuam de forma diferente no estudo das populações. Enquanto o potencial biótico aumenta a população, a resistência ambiental diminui. Eles atuam de forma diferente nas populações. Até aí vai estar certo. O primeiro aumenta e o segundo diminui a densidade populacional. O item 2 está verdade, porque o potencial biótico aumenta a população, né, porque estão reproduzindo, e a resistência ambiental diminui a população. Pode marcar aí o Vzinho de verdade, que está verdade. As populações podem apresentar um crescimento populacional controlado ou não controlado. Deixa eu pegar aqui só uma caneta para você ver aqui, ó. Eixo Y, eixo X. Beleza? Vou fazer um gráfico aqui bem rapidinho, só para você entender. Aqui está o gráfico. Aqui é o número de indivíduos. Número de indivíduos. E aqui é o tempo. Aqui é o eixo X. Né? Aqui seria o tempo que você está gastando para você contabilizar os indivíduos. Aqui é o tempo. Eu vou fazer duas cores de lápis para ficar diferente. Ó. Nesse verde aqui, ó, olha o crescimento. Aqui é verde? Não. Opa, saiu aqui um vermelho. Vamos botar um verdinho aqui. Eita, apaguei tudo. Chega. Vamos botar um vermelho aqui primeiro, aqui nesse eixo. Pronto. Agora aqui eu vou botar um verdinho. Pronto. Esse eixo, olha esse crescimento aqui. Isso é o gráfico de crescimento populacional não controlado. Esse gráfico de crescimento populacional não controlado é um gráfico exponencial. É o não controlado. A população não tem resistência ambiental. A população está crescendo exponencialmente. A população está crescendo de forma demasiada. Aqui é o potencial biótico da espécie. É só reproduzindo, reproduzindo e reproduzindo. Agora, esse gráfico lilás, deixa eu ver aqui, azul, pronto, azul. Esse gráfico azul que vem e se estabiliza e dá aquelas alterações, mas mantém. Esse é o gráfico de crescimento populacional, o quê? Esse sim é um gráfico de crescimento populacional controlado. Como é controlado? Ele cresce e se estabiliza. A diferença entre o verde e o azul é a resistência. No gráfico de crescimento não controlado, está desembestado, está com a molesta, o crescimento populacional. Não tem resistência ambiental. Isso não acontece em condições naturais, só em laboratório, viu?
multiplicação de bactérias em laboratório, multiplicação de fungos em laboratório. Aí você faz o não controlado, porque não tem resistência ambiental. Mas, por exemplo, raposas do cerrado tem um crescimento controlado, ele não cresce exponencialmente. Então, ó, esse verde é o crescimento não controlado e esse azul é o crescimento controlado. Esse não tem resistência ambiental e esse aqui tem a resistência ambiental. Então, ó, as populações podem apresentar um crescimento não controlado ou controlado. Isso a partir da ausência ou da presença de fatores de resistência ambiental. Quando não tem resistência ambiental, gráfico de crescimento não controlado, cresce exponencialmente. Quando tem resistência controlado, o item 2 estaria verdade, marca o Vzinho aí de verdade, 2 e 3, resposta letra D de danadinha, beleza? Muito bem, então as populações crescem ou de forma controlada ou não controlada. A resposta aí já está beleza. Beleza, então resposta letra D. Questão 3. Sobre ecologia. Analise os itens que se seguem e marque a alternativa que traz uma afirmação incorreta. Veja que ele quer a afirmativa incorreta. Ele não quer a correta não, viu? Vamos lá, aqui, todo mundo, vamos lá. O talassociclo, o que é talassociclo? É o conjunto dos ecossistemas de água salgada. Então, o conjunto dos oceanos, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Oceano Ártico e o Antártico, eles são todos os oceanos. O conjunto dos oceanos, das águas salgadas, é o talassociclo. O talassociclo constitui-se no conjunto dos ecossistemas marinhos, onde sua classificação é feita por 3 aspectos: seres vivos, profundidade e luminosidade. Se lembre que os seres vivos que ficam no fundo do mar são os bentônicos, os que nadam são os nectônicos e os que ficam flutuando são os planctônicos. Bentônicos, nectônicos são os que nadam e os planctônicos são os que flutuam. Esses são os 3 seres vivos: bentônicos, nectônicos e planctônicos. Existe também a profundidade. Aí tem a zona nerítica, batial, abissal e adal. São as 4 regiões do oceano em relação à profundidade: nerítica, batial, abissal e adal. E em relação à luminosidade, você vai ter a eufótica, disfótica e afótica. Então, esse item A, pode marcar o Vzinho aí, que está totalmente correto, porque ele mostra que o talassociclo é o conjunto das águas salgadas e se classifica pelos seres vivos, planctônicos, bentônicos e nectônicos, pela profundidade nerítica, batial, abissal e adal, e pela luminosidade eufótica, disfótica e afótica. O liminociclo apresenta-se como tem os 2 tipos de ecossistemas, lóticos e lênticos. Pelo nome você já vai saber. Lóticos são os que têm correnteza, como rios e riachos. E os lênticos são os que não têm correnteza, como os lagos e lagoas. Então veja bem, a água doce com correnteza é lótico, sem correnteza é lêntico. Ou, com correnteza é lótico, sem correnteza é lêntico, beleza. Esses últimos, que são os lênticos, são os lagos e as lagoas, sem correnteza e estão presentes em regiões de clima temperado, com circulação de água no verão e na primavera. Gente, a circulação de água não acontece no verão, viu? Não acontece no verão. A circulação de água nos lagos só acontece no outono e na primavera. Então, pelo fato de falar verão aqui, ó, ele está aqui vermelho. O verão não tem circulação de água. Marca o Vzinho aí, o Fzinho, que ele não é essa resposta. A circulação de água não acontece no verão
E acontece na primavera e no outono, mas no verão não. Então a resposta seria essa. Mas vamos ler aí, que pode ser que tenha alguma ter problema. A gente vai ter que corrigir todas as questões. São fenômenos que liberam gás carbônico na atmosfera. Respiração é um fenômeno que libera o gás carbônico na atmosfera. Combustão libera gás carbônico na atmosfera. Decomposição e fermentação. Quais são os 4 fenômenos que liberam gás carbônico na atmosfera? Os 4 que estão na letra C. Respiração, combustão, decomposição e fermentação. Apenas a fotossíntese consome o gás carbônico no ciclo do carbono. Marca o Vzinho aí, que tá verdade esse item aí. Verdadeiríssimo. Vamos lá. Existem mais processos que consomem o oxigênio na atmosfera do que libera. Existem mais processos que consomem do que liberam o oxigênio na atmosfera. Verdade. Quais são os processos que consomem o oxigênio? Decomposição, respiração e combustão. Decomposição, respiração e combustão consomem o oxigênio. Apenas a fotossíntese libera o oxigênio. Então, existem mais processos que consomem do que liberam o O2 da atmosfera. Isso tanto em ecossistemas terrestres quanto em ecossistemas aquáticos. Bota na sua cabeça. Existe mais processo que libera gás carbônico do que processo que consome gás carbônico. Quem libera gás carbônico? Respiração, combustão, decomposição, fermentação. Fermentação alcoólica, viu? A láctica não libera CO2, não. E aí, o único processo que consome o gás carbônico é a fotossíntese, né? Pronto. Em relação ao oxigênio, é o contrário. Tem mais processo que consome do que libera. Quem consome? Combustão, decomposição e respiração. O único que libera oxigênio é a fotossíntese. Então, existem mais processos que consomem do que liberam O2, isso tanto em ecossistemas terrestres como em ecossistemas aquáticos. Bota o Vzinho, que tá verdade. 2 populações que vivem em ecossistemas diferentes podem ter um ecótono como hábitat. O que é o ecótono? O ecótono é o encontro de 2 ecossistemas. Por exemplo, se eu pegasse esse cantinho aqui do quadro para explicar, ó, isso aqui é o ecossistema vermelho e esse aqui é o ecossistema verde. Se você perceber, tem uma área aqui que eu vou pintar de, sei lá, de azul. Essa areazinha que eu estou pintando de azul aqui todinha é o ecótono. Então, aqui pode ter uma população A e aqui pode ter uma população B. E essa população A e B se encontram no ecótono. Então, o ecótono é o encontro de 2 ecossistemas. Então, 2 ecossistemas de 2 populações. Veja, 2 populações, vamos aqui para cá agora, 2 populações que vivem em ecossistemas diferentes podem ter um mesmo ecótono com hábitat e mesmo assim apresentarem nichos semelhantes. Podem, 2 populações que vivem em ecossistemas diferentes, podem ter um ecótono como hábitat, que no caso seria essa região que eu pintei de azulzinho, essa região do meio aqui ó, é o hábitat dos 2, e mesmo assim apresentarem nichos diferentes. Cada um tem um nicho diferente. Resposta da E, verdade. Então a questão falsa mesmo, a letra B, essa seria a resposta. Questão 4. Organelas são compartimentos celulares limitados por membranas. Muitos autores de livros e muitos professores de biologia não acham que centríolos e ribossomos são organelas, porque centríolos e ribossomos não têm membranas. Então, no caso, só seria organela de verdade quem tivesse membrana. Então, organelas são compartimentos celulares limitados por membranas. Essas organelas desenvolvem funções distintas, que no total produzem as características de vida associada com a célula. Em relação às organelas, marque V ou F. Vamos marcar V ou F aí. O complexo golgiense, ele é quem forma os lisossomos. Os lisossomos são vesículas
cheias de enzimas que vão liberando pela lateral, né? Não, o complexo de Golgi libera pela lateral os lisossomos. Então, os lisossomos são bolsas com enzimas hidrolíticas, enzimas que fazem hidrólise e vão saindo pela lateral do complexo de Golgi. Além de fabricar o lisossomo, o complexo de Golgi fabrica o acrossomo da cabeça do espermatozoide. Lembrando que no acrossomo da cabeça do espermatozoide você vai ter hialuronidase, enzima importantíssima na fecundação. Tem a acrosina e a neuraminidase. Hialuronidase, acrosina e neuraminidase. Então, o complexo golgiense forma o lisossomo e o acrossomo da cabeça do espermatozoide. É abundante em células secretoras. Toda célula secretora vai ter uma hipertrofia do complexo golgiense, além de uma grande quantidade dessa organela. Participa da síntese de glicoproteínas. O que são glicoproteínas? Proteínas que se associam com carboidratos. Isso a partir da glicosilação. O que é glicosilação? Glicosilação é quando a proteína que vem do retículo endoplasmático rugoso, essa proteína que vem do retículo endoplasmático rugoso vai para o complexo golgiense. Chegando no complexo golgiense, ele vai se associar com o carboidrato. E essa associação da proteína com o carboidrato é a glicosilação. Item 1. O complexo golgiense forma o lisossomo e o acrossomo. É abundante em células secretoras e participa da síntese de glicoproteínas, isso a partir da glicosilação. Totalmente verdade. Bota o Vzinho aí nesse item que está verdadeiríssimo. Os vacúolos pulsáteis ocorrem em alguns protistas. Gente, todo protozoário de água doce, ele é hipertônico e a água é hipotônica. E todo protozoário de água salgada é o contrário. A água é hipertônica e ele é hipotônico. Repetindo, todo protozoário de água doce, ele é hipertônico e a água é hipotônica. A água está um pouco concentrada. Já no protozoário de água salgada é o contrário. Ele é hipotônico e a água é que é hipertônica. Então vamos lá. Os vacúolos pulsáteis que acontecem em alguns protozoários de água doce, alguns não, são todos. Todos os protozoários de água doce não são alguns. São todos os protozoários de água doce têm um vacúolo pulsátil. Beleza? Aí vamos lá agora. Participam da manutenção do equilíbrio osmótico, ou seja, a água entra, ele absorve aquela água e bota para fora. A água entra, porque ele é hipertônico, né, tem alta pressão osmótica, chupando água, ele absorve a água e joga para fora. Tá tudo certo. O único erro de dizer aí é que o vacúolo pulsátil acontece em alguns protistas, né? Todos os protistas de água doce têm. Eu estou me referindo aqui aos protozoários, no caso, alguns protistas que ele fala, todos os que têm protozoários de água doce são possuidores de vacúolos pulsáteis, tá bom? Muito bem, então, bota falso aí nesse item aí, porque esse alguns não está bem colocado não. As mitocôndrias são formadas de enzimas oxidantes e participam do processo de desintoxicação celular, liberando energia para a produção do ATP, em processos que ocorrem de forma aeróbia. Rapaz, está tudo correto, só tem uma coisa errada que eu estou vendo aí. Porque as mitocôndrias, deixa eu pegar aqui o vermelhinho, as mitocôndrias são formadas por enzimas oxidantes e participam da desintoxicação celular. Quem é que participa da desintoxicação celular? Quem participa da desintoxicação celular são duas organelas, o retículo endoplasmático liso e os peroxissomos. Em uma prova de vestibular, se perguntar a você qual é a organela que desintoxica, marque peroxissomo. Então, esse item está falso por causa disso. Os lisossomos originam-se do ergastoplasma, que é o retículo endoplasmático rugoso, e também se originam do complexo de Golgi, do complexo golgiense. Acabei de falar,
O lisossomo surge do complexo golgiense. Ele não surge do reticuloplasmático rugoso. E participam do processo de digestão intracelular pela ação de enzimas hidrolíticas. O que está errado em cada item é justamente como vem nas provas, uma palavrinha que muda. Os lisossomos, eles não surgem do reticuloplasmático rugoso, bota falso nesse item aí. Os vacúolos de suco celular são exclusivos de células vegetais. Você vê uma célula vegetal, 80% do volume dela é ocupado por um grande vacúolo, é ocupado por um imenso vacúolo, tá certo isso aí. Os vacúolos de suco celular são exclusivos de células vegetais, beleza. Sendo pequenos e numerosos em células jovens, se pega uma célula jovem vegetal, ela é assim, ó, tá aqui a célula, aí o núcleo fica aqui, ó, aqui tá o núcleo, né? Aí você bota, deixa eu pegar outra cor aqui. Aí o vacúolo aqui, ó, tem um vacúolo aqui, um vacúolo aqui, aí tem 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 um vacúolo aqui. E outro aqui. Então são vários vacúolos pequenos numa célula vegetal jovem. E se for uma célula vegetal adulta, ela é assim, ó, tá aqui a célula, o núcleo fica aqui, num cantinho aqui, ó. O núcleo fica aqui, nesse cantinho aqui. Certo? Mas também é o seguinte, todo o citoplasma da célula é ocupado por um imenso vacúolo. É um vacúolo único e um vacúolo grande. Então, ó, os vacúolos de suco celular são exclusivos das células vegetais, sendo pequenos e numerosos nas células jovens e geralmente único na célula adulta. Marca a verdade que está certo. Os centríolos, marca o Vzinho aqui, beleza, vamos lá. Os centríolos coordenam o processo de divisão celular, divisão cromossômica, verdadeiríssima essa daí. Os centríolos coordenam o processo de divisão cromossômica durante a divisão celular, além de formar o corpo basal de cílios e flagelos de flagelos de cílios. Quando os cromossomos vão sendo puxados para os polos, abre a imagem toda aí, vou explicar uma coisa bem rápida. Quando aqui, beleza. Quando a célula está se dividindo, tem um par de centríolos aqui e outro par de centríolos aqui, certo? Aqui tem dois pares de centríolos. Os cromossomos estão no meio. Os centríolos começam a orientar as fibras para puxar os cromossomos. É por isso que se fala que os centríolos, eles orientam as fibras durante a divisão celular, além de formar a base dos cílios e flagelos. Reduz para mim aqui, para lá no caso aqui, né? Aqui, tudo bem. Aí tá verdade, ó, os centríolos coordenam o processo de divisão cromossômica durante a divisão celular, além de formar o corpo basal de cílios e flagelos. Verdade. Os plastos são organelas citoplasmáticas que acontecem em todos os vegetais e em todos os protistas. Gente, óbvio que nem todos os protistas, protozoários, não têm plastos. Esse item está falso, né? Lembrando que os plastos, tem dois tipos de plastos. Os leucoplastos, que não fazem fotossíntese, e os cromoplastos, que fazem fotossíntese, viu? Então ficaria a sequência VFFF, VVF. Questão 5. A figura abaixo representa células em processo de divisão celular. Considere que... Vamos aparecer aqui no cantinho. Aí ao lado dessa figurinha ficaria melhor. Vamos aparecer ao lado dessa figurinha. Ó, vamos lá. As figuras abaixo representam... Aí vou surgir agora na figurinha. Aí, pronto. Ótimo. Células em processo de divisão celular. Considere que essa célula possui um número diploide 2n igual a 4. Eu vou destacar isso aqui, ó. Se lembre que o 2n é igual a 4. Então, o diploide seria 4 e o haploide seria 2. E que os cromossomos A e A', B e B' são os cromossomos da célula. Os 4 cromossomos. Um é o A, outro é o A', um é o B e o outro é o B'. Analise a figura a seguir
marcando a resposta correta aí. Vamos lá, a incorreta, ele quer a incorreta. Beleza? Ó. Se você perceber, tem um cromossomo duplicado. Esse aqui, ó, é um cromossomo duplicado. Tá indo para um lado aqui, ó, tá indo para cá, né? Ó, vem para cá. E aqui tem outro cromossomo duplicado vindo para cá. Aí aqui tem outro cromossomo para cá, vindo para cá, e outro cromossomo vindo para cá. Ou seja, com certeza, isso aqui, quando os cromossomos vêm inteiro, eles vêm, o xizinho vem inteiro para um lado e o xizinho vem inteiro para o outro. Quando tá aqui o xizinho, ó, um xizinho aqui e um xizinho aqui. Quando esse xizinho vem para cá e o outro xizinho vai para lá, inteirão, isso aqui com certeza absoluta é anáfase 1. Não diga anáfase 1 de meiose, porque anáfase 1 já é de meiose. Você falar anáfase 1 de meiose é dizer subir para cima. Você veja que está vindo um cromossomo simples, eu vou botar aqui o laser, ó, está vindo um cromossomo simples aqui e outro aqui, né, ó, tá vendo? E um para cá e um para cá. Então, os cromossomos estão vindo simples. Estão vindo 2 para um lado e 2 para o outro. Se está vindo o cromossomo simples, ou é anáfase 2, ou é anáfase de mitose. De novo, se 2 cromossomos estão indo para um lado, simples, e mais outros 2 simples para o outro lado, se o cromossomo está vindo simples para um polo e simples para o outro polo, então ou é anáfase 2 ou é anáfase de mitose. Como estão indo só 2, então é a segunda meiose. Isso aqui com certeza absoluta é uma anáfase 2. Isso aqui é uma anáfase 2. Não diga anáfase 2 de meiose, não. E aqui está indo 4 simples para um polo, ó. Isso aqui são 4 cromossomos simples. Aqui eram 2. E aqui são 4. Aqui eram 2. E aqui eram 4. Tá vendo aqui, ó? Resultado. Estão indo 4 para um polo e 4 para o outro polo. Então, com certeza, isso aqui é uma anáfase de mitose. Isso é uma anáfase de mitose. Vamos lá, então. Ele quer incorreto. A figura A representa a separação dos homólogos durante a meiose reducional, que é a anáfase 1, a meiose 1. Então, a figura A representa a separação dos homólogos durante a meiose reducional. E a figura B representa a separação dos cromossomos irmãos durante a meiose equacional. Letra A, verdade. A anáfase 1 é a meiose reducional, que é a figura A, e a meiose 2 é a meiose equacional. Então, o item A, a figura A, representa a separação dos homólogos durante a meiose reducional, e a figura B representa a separação dos irmãos durante a meiose equacional. Verdade. A figura C mostra a separação dos cromossomos irmãos na mitose da célula supracitada. Perfeito até aí. Antes dessa fase, que é a mitose, mostrada na figura, no final da G1 e da G2, temos os pontos de checagem, onde atua o gene P53. Gente, vocês sabem que no final da G1 e no final da G2, você vai ter os pontos de checagem, onde o gene P53 vai atrás de falhas do DNA. Se ele encontrar uma falha, ele vai tentar corrigir. Se a falha for corrigida, a mutação for corrigida, a célula continua sua mitose. Mas se a mutação não for corrigida, ele vai ativar os genes BAX e BAC, BAX e BAC, BAX, BAX e o BAK, que é o BAC, para destruir a célula e levar a uma apoptose. Então, a figura C mostra a separação dos irmãos na mitose. Antes dessa fase mostrada na figura, teve no final da G1 e da G2 os pontos de checagem, que teve a ação do gene P53, o item B está verdade. Antes da figura, o item B está verdade.
Antes da fase mostrada na figura C, tivemos a prófase e a metáfase. Se eu apagar isso aqui, gente, você vai ver, se eu apagar isso aqui, ó, vou deixar só o nome mitose. Se eu apagar isso, você vai ver que isso aqui é uma anáfase. Então, antes da anáfase, houve a prófase, não foi? E a metáfase, até aí tá verdade. Na primeira, desaparece a carioteca e o nucleolo, perfeito. Bem como duplica-se o centríolo e na segunda acontece a formação da placa equatorial. Até aí tá certo. A placa equatorial é uma estrutura típica da metáfase. Beleza? Verdade, o item C também. A telófase mitótica apresenta características opostas à prófase. Exatamente. Enquanto a prófase desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo e espiraliza a cromatina, isso é na prófase, desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo e espiraliza a cromatina, isso é na prófase. Na telófase, reaparece o nucleolo, reaparece a carioteca e desespiraliza os cromossomos, né? Então, a telófase mitótica apresenta características opostas à prófase, formando-se células iguais na mitose, como na figura C, e 4 células distintas devido ao processo de crossing over que ocorreu no paquítrano da prófase 1. Verdade. Na mitose, você vai ter 2 células formadas iguais. Então, a telófase apresenta características opostas à prófase, formando 2 células iguais na mitose, como na figura C, e 4 células distintas, devido à técnica de crossing over, da prófase 1. Tá verdade. Bem, o erro tem que estar na letra E. Vamos ver se a letra E tem algum erro. Anterior às divisões, temos a intérfase. Vemos a intérfase. Etapa de elevado metabolismo, onde G1, S e G2 são as fases. Durante essas fases, acontece duplicação do material genético e os pontos de checagem, onde atuam genes importantes na correção de falhas do material genético. Olha o erro aqui, ó. Achei o erro no finalzinho. Durante essas fases, acontece duplicação do material genético. Não é durante essas fases, é só na fase S. Aqui está no texto como se a duplicação do material genético fosse durante a G1, S e G2. Não, nós sabemos que na G1 produz muito RNA e proteínas, na fase S duplica o material genético e na fase G2 se produz muito RNA e proteínas. Então, ele está falando que durante essas fases duplica o material genético. Não, não é durante essas fases. Não é durante as fases, é na fase S, a alternativa letra E está falsa. Questão agora bonita de sistema cardiovascular. Vamos lá. O infarto do miocárdio é uma condição estimulada pela formação de ateromas. Ô, Job, o que são ateromas? Ateromas são placas de gordura nas artérias. Os ateromas estimulam a formação dos infartos? Estimulam, porque o ateroma bloqueia a circulação, né? Então, o ateroma, justamente junto com a hipertensão, que é a pressão alta, o fumo, a obesidade e o sedentarismo, bloqueiam a artéria coronária e causam a morte de células cardíacas. Então, você tem mais ou menos assim, ó. Aqui tem um vaso sanguíneo, certo? Aí aqui tem um ateroma, uma placa de gordura aqui, ó. Isso aqui, esse azul é uma placa de gordura, certo? O sangue já está passando apertado, né? O sangue está passando apertado. De repente, o sangue vem e vai passando, aí forma um coágulo aqui, ó. O azul é o ateroma e o vermelho é o trombo. Entendeu? Aí quando junto o ateroma, que já estava aqui a placa de gordura, com o trombo vermelho, acaba de arrebentar tudo, o sangue não passa mais e as células não recebem mais o que, minha gente? Não recebem mais o oxigênio. E sem receber o oxigênio, aí não é preciso ser biólogo nem médico para entender que você vai morrer, né? Então, ó, o infarto do miocárdio é uma condição estimulada pela formação de ateromas, juntamente com a hipertensão, o fumo e a obesidade, o sedentarismo, bloqueiam a coronária e causa morte de células cardíacas. Verdade. O item 1 está verdade.
2 e 4, quem é 2 e 4? Eita, deixa eu ver aqui, 2 e 4. 2 seria a artéria pulmonar. Esse 2 aqui, ó, isso é a artéria pulmonar, levando o sangue para os pulmões. E o 4 seria as veias pulmonares, voltando para o átrio esquerdo, né? 2 e 4 fazem parte da pequena circulação, verdade. 2 e 4 fazem parte da pequena circulação. Valeu aí, ó. 2 e 4 fazem parte da pequena circulação. Responsável, essa circulação, em levar o sangue arterial para os pulmões. Não é sangue arterial, é sangue venoso. A artéria pulmonar sai do átrio, do ventrículo direito, que átrio, sai do ventrículo direito e vai levando sangue rico em gás carbônico. É tanto que é uma das exceções. Toda artéria leva sangue arterial, mas a artéria pulmonar leva sangue venoso. Então, 2 e 4 fazem parte da pequena circulação, responsável em levar o sangue arterial para os pulmões. Não, não é sangue arterial, é sangue venoso. O item 2 está falso aqui, certo? Está falso aqui. Bem como 6 e 10, quem é 6? 6 seriam as veias cavas. Não, deixa eu ver aqui. 6 é a aorta e 10 é a veia cava. Levam sangue arterial para todo o corpo, fazendo que aconteça a hematose em 3. Também pode ser. E a absorção em 8. Mas aí o item está falso porque ele diz que a pequena circulação leva sangue arterial e não leva sangue arterial, leva sangue venoso. Então o 2 está falso, marca é falso. O órgão central desse sistema depende de forma direta de um bom funcionamento dos nódulos sinoatriais e das válvulas cardíacas. Gente, aqui está o coração, certo? Ó. Aqui está o coração. Aqui tem a válvula tricúspide, são 3 membranas. E aqui tem a válvula bicúspide, são 2 membranas. Aqui está o átrio direito, né? Aqui está o átrio esquerdo. O átrio esquerdo. Aqui está o átrio esquerdo. Aqui está o ventrículo direito. E aqui o ventrículo esquerdo. Bonitinho o coração aqui que eu fiz para vocês. Vou pegar outra cor para poder chamar mais a atenção de vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui um lilás. Aqui, nesse ponto, tem o nó sinoatrial, que descarrega os impulsos para os átrios aqui, ó. E nesse ponto aqui, cadê aqui o preto? Nesse ponto aqui, no meio dos átrios e ventrículos, tem o nó átrio-ventricular. Beleza? Então, ó, o órgão central desse sistema depende de forma direta de um bom funcionamento do nó sinusal. Quem é o nó sinusal? É esse aqui, ó. O nó sinusal é o nó sinoatrial e das válvulas cardíacas. O sangue, quando desce do átrio para o ventrículo direito e quando desce do átrio para o ventrículo esquerdo, a válvula abre. Quando o sangue desce, a válvula fecha. Então é assim. Os átrios se contraem, o sangue desce. A válvula abre para ele descer e fecha para ele não voltar. O coração depende tanto dos nódulos como das válvulas. Afirmativa verdade. 1 e 3, resposta letra C, né? Letra C. Resposta letra C. Beleza? Filé, então. Resposta 1 e 3. Isso. Vamos lá. Questão 7 agora. Vamos lá. Aqui nós temos o A, o B, o C, o D e o E, né? Vamos lá então. Vamos agora saber aqui. Vamos saber aqui como é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. São regiões do cérebro. São regiões do cérebro que eu vou dar os nomes a vocês daqui a pouco. Vou falar as funções. Tanto a A, como a B, como a C, como a D e a E. A assinar as alternativas abaixo a respeito do sistema nervoso central humano. O cerebelo, que é o E, o cerebelo é o E, regula o equilíbrio, a memória e o tônus. Gente, o equilíbrio até que vá lá que seja, e o tônus muscular também. Mas a memória não é no cerebelo. O cerebelo é o E, o cerebelo é o E. Mas
mas ele não é responsável pela memória. Bota um falsozinho aqui. Bota um falsozinho aí, porque não é não. O cerebelo é o E, beleza, é o E. Ele é responsável pelo equilíbrio e pela memória e pelo tônus, mas pela memória não. O hipotálamo, deixa eu apagar esses pretos que eu fiz, porque aí fica mais fácil de você ver as figuras. Ó. Vamos lá. O hipotálamo, que é o B, cadê aqui o B, o hipotálamo, essa regiãozinha aqui, né? Aqui é a hipófise. C é a hipófise. O hipotálamo, que é o B, é o centro da fome, do medo, da sede, da raiva e da pressão. Também é o centro da sudorese. O hipotálamo, ele fica abaixo do tálamo. Então a sequência seria tálamo, hipotálamo, que fica abaixo do tálamo, e a hipófise. Então o hipotálamo é o centro da fome, do medo, da sede, da raiva e da pressão. Quando você começa a correr na praia, que você começa a suar, é o hipotálamo mandando impulsos nervosos para as suas glândulas sudoríparas. No meu Instagram, o nome é Instagram, não é Instagram não, é Instagram. No meu Instagram tem um vídeo que eu coloquei já faz mais ou menos 2 meses, acho que um mês, sobre os poros do suor saindo. É perfeito o vídeo. Um vídeo de mais ou menos 30 segundos que você vê mesmo o suor saindo pingo a pingo. Vai lá e confere no Instagram, curso de Biologia Job Irapuã. Muito bem. O hipotálamo é o centro da fome, do sede, da raiva, do medo, da pressão arterial, da sudorese, do libido, do ciclo menstrual. Marca a verdade que o hipotálamo é o B e essas são as funções dele. A hipófise, que é o C, a hipófise é o C, controla outras glândulas, como a adrenal, a tireoide e as glândulas. Meu amigo, certo? Bota logo aí a verdade. Ó, bota logo aí. Veja bem, qual é o hormônio da hipófise que vai coordenar a adrenal? É o ACTH. O ACTH é um hormônio que sai da hipófise e vai fazer a adrenal funcionar. Se não tiver o ACTH saindo da hipófise, a adrenal não funciona. Mas não tem quem faça ela funcionar. Então a adrenal, certo? A adrenal é justamente uma glândula que vem da ação da hipófise. A tireoide é outra glândula que vem da ação da hipófise. A hipófise libera um hormônio chamado TSH, que é a tireotrofina, e esse hormônio, que é a tireotrofina, ele vai sair da hipófise e vai estimular a tireoide. E as gônadas, quais são os hormônios das gônadas? Tá aqui, ó, as gônadas. Tá uma setinha, puxa para cá uma setinha, aqui. Existem 2 hormônios que saem da hipófise e vão para as gônadas. O FSH, não esqueça não, o FSH no homem estimula a espermatogênese e na mulher o crescimento do folículo ovariano. E o LH estimula no homem a produção de testosterona e na mulher estimula o rompimento do folículo ovariano. Beleza? Então tá aí. Bota Vzinho aí que a hipófise faz isso aí mesmo. Beleza? A hipófise faz isso. A hipófise, ela controla outras glândulas e é o C. O tálamo, que é essa região aqui, ó, todinho, isso é o tálamo, é o centro da memória e inteligência. Não. O tálamo até que faz parte do cérebro. Porque as pessoas pensam que cérebro é só isso aqui, ó. Não. Só isso que eu estou circulando aqui. Não é o cérebro. Não é o cérebro isso. Isso aqui é o telencéfalo. Isso aqui é o telencéfalo. Isso é o telencéfalo. Isso não é o cérebro. Entendeu? O cérebro é o telencéfalo, junto com o tálamo, que é aqui, e junto com o hipotálamo. Essas 3 regiões, ó. Essa que eu estou pintando de preto é o tálamo. Essa que eu estou pintando de preto é o hipotálamo. E toda essa região é o telencéfalo. Então, tudo isso é justamente o cérebro. Vamos lá, então.
O tálamo não é o centro da memória e da inteligência. Quem é o telencéfalo. A ponte, que é o D, porque aqui é tálamo, mesencéfalo, ponte e bulbo aqui, ó, que é o bulbo. Esse aqui de baixo, não tem a borrachinha aqui, é o bulbo. A ponte controla as funções da frequência cardíaca e respiratória. Falso. A ponte não controla a frequência cardíaca e nem controla a frequência respiratória. A frequência cardíaca e respiratória são funções de controle do nosso amigo quem? Do nosso amigo bulbo. Então tá falso também. Ficaria F, VV, F, F. Beleza? Ok? F, VV, F, F. Vai aparecer agora um Fzinho aí para fechar a questão. Quem controla a frequência cardíaca e respiratória não é a ponte, e sim o bulbo. Questão 8. Analise as afirmações que se seguem a respeito do sistema nervoso humano. Algumas doenças degeneram a bainha de mielina. Ô, Job, que doenças degeneram a bainha de mielina? Eu vou dizer duas doenças aqui que degeneram a bainha de mielina. A ADL, Job, se eu souber o que é ADL, eu me dane. Espera aí que eu vou explicar. A ADL é a chamada adrenoleucodistrofia. É uma doença que afeta a bainha de mielina e também a suprarrenal e outros órgãos, mas enfim, é uma doença que degenera a bainha de mielina e a pessoa tem um comprometimento da capacidade cognitiva, das funções diárias. Então a ADL, e é uma doença ligada ao sexo, está na parte do X não homóloga ao Y, né? É a mesma regra de daltonismo, hemofilia e distrofia muscular do Duchenne. Todas são recessivas, essas doenças. Daltonismo, hemofilia, distrofia muscular do Duchenne e adrenoleucodistrofia são doenças ligadas ao X na parte não homóloga ao Y, ligada ao sexo, e são recessivas. Algumas, assim, além da ADL, tem uma outra doença chamada de esclerose múltipla. Tá só a palavra esclerose. A palavra esclerose deixa eu botar a palavra múltipla, porque é esclerose múltipla. O que é esclerose múltipla, Job? A esclerose múltipla é uma doença que acomete pessoas jovens, com 30 anos, 40 anos. Ela degenera a bainha de mielina logo cedo. Não é normal. Todo mundo vai ter esclerose. Quando nós chegarmos aos 80, 90 anos, nossa bainha de mielina naturalmente já vai estar desgastada. Mas na esclerose múltipla, esse desgaste acontece bem precocemente. Então, algumas doenças degeneram a bainha de mielina, comprometendo a função do sistema nervoso. O item 1 está totalmente verdade, viu? Algumas doenças degeneram a bainha de mielina, como, por exemplo, a esclerose múltipla e também a ADL, adrenoleucodistrofia, verdade. O AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico, sendo o primeiro chamado de aneurisma e o segundo chamado de derrame, verdade. Vamos imaginar que eu tenho um vaso sanguíneo aqui e outro vaso sanguíneo aqui. Esse vaso teve um bloqueio de um trombo aqui, ó. Um coágulo sanguíneo se formou. Tá vendo aqui, ó? Esse coágulo se formou aqui. E aí o sangue que vinha, vamos botar um sanguinho aqui, um sangue azul, um sangue que vinha, parou aqui, ó. E isso aí bloqueou, foi inchando, isso é um aneurisma. Isso é o chamado acidente vascular cerebral isquêmico, que hoje em dia nem é mais isquêmico, não é nem mais AVC, é um AVE, acidente vascular encefálico, beleza? Agora, se o trombo entupir aqui, ó, bloqueou aqui, e aí estourou o vaso, teve uma hemorragia aqui, saiu sangue, aí não é mais um aneurisma, isso aí já é um derrame cerebral. Job, qual é o pior? O derrame depende. Na mesma artéria, se for na mesma artéria, claro que o pior é o derrame.
Mas tem aneurisma pior do que derrame, porque se às vezes você sofrer um aneurisma na artéria cerebral média, você morre na hora. Então, depende, tem aneurisma pior do que derrame, se na artéria que aconteceu o aneurisma é muito mais calibrosa, muito mais importante, de maior diâmetro do que a que sofreu um derrame. Se você sofrer um derrame numa artéria que não tem muita importância, não tem problema, mas não é tão grave quanto um aneurisma numa artéria importante. Então, os AVCs podem ser isquêmicos ou hemorrágicos, sendo o primeiro chamado de aneurisma e o segundo de derrame, verdade. O isquêmico é o aneurisma e o hemorrágico é o derrame cerebral. Bota verdadeirinho aí nesse item aí. As meninges, o líquor e os ossos protegem o sistema nervoso central. Quem são as meninges? Existem 3 meninges que envolvem o sistema nervoso central. A dura mater, que é a mais externa, parece uma capa, a aracnoide, que é a intermediária, e a pia mater. Então, de fora para dentro seriam de fora para dentro, dura mater, aracnoide e pia mater. Lembrando que em cima da pia tem a água. Que água? Claro que não é água. É o líquido cefalorraquidiano, líquido cefalorraquiano, líquido cerebrospinhal ou líquido cerebrospinal, ou simplesmente líquor. São 5 nomes da mesma coisa. Protege. Gente, quando eu faço isso aqui assim, ó. O meu cérebro... Bota aí, abre a tela. Quando eu faço isso, ó. O meu cérebro balança. Até doeu um pouquinho agora, ó, tá vendo? Resultado. O meu cérebro balança. A cadeira... Tá vendo? E isso aí, o efeito disso não é tão grande porque eu sou envolvido pelo líquor. Então, as meninges, o líquor... Já saiu a resposta aqui, foi? As meninges, o líquor e os ossos protegem o SNC. Já viu o que é SNC, hein? É um grupo de pagode, que tem o SPC, tem o KLB. Não, SNC é Sistema Nervoso Central, certo? Nesse último encontramos os nervos, nesse último, no Sistema Nervoso Central, os nervos simpáticos e parasimpáticos. Gente, eu tenho tudo, verdade, todas, letra A, verdade também, A. Gente, simpático e parasimpático, você grava assim. Tudo que é bom é simpático, né? Porque é simpático. Tudo que é ruim é parasimpático. Associa nesse bizu que vai dar certo. Salivação. Você fica, salivando. Parasimpático estimula. Não saliva. Cospe hoje, só no São João do ano que vem. Simpático. Então, estimula a salivação. Cuspindo direto. Parasimpático. Boca seca, não tem cuspe, simpático. Aumenta o peristaltismo e vive cagando. Cocô, parasimpático. Reduz o peristaltismo e você caga hoje só no Natal desse ano. Então é simpático, né? O que mais? Dilata a pupila. Simpático. Contrário à pupila. Parasimpático. Abre os brônquios. Simpático. Fecha os brônquios. Parasimpático. Acelera o coração. Simpático. Reduz os batimentos cardíacos. Parasimpático. Entendeu? Então, esse joguinho de contrai bexiga e contrai o útero. Você fica mijando toda hora e com contração de cólica. Parasimpático. Relaxa a bexiga e relaxa o útero. Você mija hoje, aí só vai mijar no carnaval do ano que vem. Simpático. Você relaxa o útero, não tem cólica. Simpático. Esses bizus eu dou na aula para o aluno gravar. Quem já está revisando, está lembrando disso que eu sempre falo na aula. O item 3, tá verdade? Então, 8, letra A. Questão 9. Analisa as afirmativas que se seguem sobre o sistema urinário humano. O sistema urinário elimina excretas, não elimina bolo de chocolate. Claro que é, né? O sistema urinário elimina os excretas. E dentre essas excretas, destacamos a ureia, o ácido úrico e a creatina. Creatina não. A gente não excreta creatina, excreta creatinina.
creatinina, que é uma excreta que vem aí da creatina, mas creatinina não é creatina que você excreta, é creatinina, o item 1 está totalmente o quê? Falso. Na filtração glomerular, moléculas diversas e células passam do glomérulo renal para a cápsula de Bowman. Gente, você deve estar lembrado daquela cápsula de Bowman ali. Aí tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo distal, né? Esse grande gancho que eu fiz aí é a cápsula. Aí você deve estar lembrado, com certeza, lembra? A arteríola aferente chegando, o glomérulo e a arteríola eferente saindo. Do jeito que a afirmativa 2 está falando, na filtração glomerular, que é o que forma a urina primária, aí ele mostra aqui, ó, o que é que passa daqui para cá. Ó, ele fala que na filtração glomerular, que é essa seta preta que eu fiz, essa seta preta passa moléculas diversas e células, passam do glomérulo para a cápsula. Não, pelo amor de Deus. Não passa moléculas diversas, porque proteínas não passam e células também não passam. Moléculas diversas não passam não, porque moléculas grandes não passam não. Então, moléculas diversas e células passam do glomérulo renal para a cápsula. Não, tá falso também. Já viu o que é que passa então? Só passa moléculas pequenas, mas não passa células. E não passa células. Só passa moléculas pequenas. Moléculas pequenas que sejam ou excretas ou nutrientes, não importa. Então, desse glomérulozinho azul aqui, ó, dessa partezinha que eu estou circulando de preto aqui, que é o glomérulo, para a cápsula, passa tudo pequeno. Falso. A aldosterona promove o retorno dos sais minerais para o sangue e o ADH estimula a reabsorção de água. Tem uma música minha, aquela de Ivete. Hoje sou feliz e canto só por causa de você. Aí aqui é assim. A aldosterona das suprarrenais que vão atuar nos sais minerais para o sangue voltar. O ADH também vai agindo para a água voltar, para dessa forma a urina formar. Eu vou sempre estar cantando, excreção vou aprender. E aí termina a música. Então, resultado, a aldosterona promove o retorno dos minerais, né? E o ADH, o retorno da água. O item 3 está totalmente verdade. Então vamos lá, marca a verdade aí. A aldosterona promove o retorno dos sais minerais para o sangue e o ADH, o retorno da absorção de água. Beleza. O álcool aumenta a liberação do ADH, gerando poliúria. O que é poliúria? Muito xixi. Você pode perceber que na festinha da balada, você começa a fazer xixi, né? De tempos em tempos. Por quê? Porque o ADH, o álcool inibe o ADH. Se o ADH faz a água voltar para o sangue, veja bem, se o ADH faz a água voltar para o sangue, se o ADH faz a água voltar para o sangue e o álcool inibe o ADH, a água não volta para o sangue. E se a água não volta para o sangue, ela vai sair em xixi. É por isso que você toma uma cervejinha e uma caipirosca e fica fazendo xixi a noite toda. E o álcool não aumenta a liberação do ADH. O álcool diminui a liberação do ADH. Tá falso isso aí. Na diabetes insípida, o corpo produz menos ADH e o sangue torna-se mais concentrado, aumentando a glicemia. Não. Você não aumenta a glicemia na diabetes insípida. O nome é insípida porque é uma diabetes sem gosto. Diabetes insípida, por que o nome é insípida? Porque é uma diabetes sem gosto. Não foi você que comeu demais bolo, tapioca, pão. Não foi isso. A diabetes insípida é a diabetes que você não tem gosto. É a diabetes que você não tem gosto. Não tem gosto. Você não aumentou a glicemia. Pode gerar poliúria, que é o aumento do volume da urina, e polidipsia, que é sede, vontade de tomar água toda hora. A diabetes insípida, ela produz menos ADH. Com a diabetes insípida, você fica mijando tanto que você pode mijar mais de 20 litros de xixi por dia.
Resultado, mas ela não aumenta a glicemia. Esse é o erro aqui, viu? Essa parte não aumenta a glicemia, ok? Vou apagar isso aqui para não ficar tão sujo de coisa aqui. Vamos apagar tudo aqui. Não aumenta a glicemia, ok? Quando a glicemia atinge 180 miligramas de glicose, quando a glicemia atinge 180 miligramas por decilitro, nem toda a glicose retorna para o sangue, o que caracteriza a diabetes mellitus, verdade. Quando você tem a cápsula, a glicose chegando, se chegar no néfron até 180 miligramas de glicose, aí volta tudo, volta tudo. Toda a glicose volta para o sangue. Toda a glicose no néfron volta para o sangue. Se chegar até 180, mas chegar mais do que 180, chega muita glicose no néfron, chega muita glicose no glomérulo, essa glicose passa para os túbulos, com o torcido proximal e distal, e nem tudo volta. E aí sai glicose na urina. Se você fizer xixi, a formiga bater em cima, nem é preciso mais ir para fazer exame de sangue, de glicemia de jejum, nem TOTG, nem hemoglobina glicada, não, já é diabético. Normalmente não se tem glicose na urina. Então, quando a glicemia atinge 180 miligramas por decilitro, isso está errado aqui. Esse decilitro não é DL assim. O DL, ele é assim, ó. Maiúsculo. D minúsculo e L maiúsculo. Agora sim, tá? Agora tá verdade, agora tá certo. Nem toda glicose retorna ao sangue, caracterizando a diabetes mellitus. A diferença da diabetes tipo 1 para tipo 2 é que a 1 começa logo na infância, a 2 é na fase adulta. A 1 é uma doença autoimune, a 2 você adquire com o tempo, é uma resistência à insulina. A 1 você não produz insulina, na 2 você fabrica em pequenas quantidades, entendeu? A 1 tem que tomar insulina todo dia, na 2 você pode, através de medicação, metformina, glibenclamida, você controla. Às vezes precisa de insulina, mas nem tanto. A 1 é direto, todo dia. Quando as pedras dos rins são formadas de oxalato de cálcio e ácido úrico. Esses cristais ficam impedindo total ou parcialmente o fluxo de urina. Verdade? Fecha aí o último como verdade. E estamos terminados, FFV, a última tá V, e aí ficou a sequência. Questão 10. Os raios luminosos são enviados para a retina. A retina, que é a camada mais interna do olho, essa questão, ela envolve órgãos dos sentidos. Falei igual a pernambucana agora, órgãos, 2, 3, 6. Ó, os raios luminosos são enviados para a retina. Essa retina possui cones e bastonetes. Ô, eu já ouvi falar nisso. O que são cones e bastonetes? Cones e bastonetes são neurônios. Um tem a forma de um cone, por isso que o nome é cone. E o outro tem a forma de um bastão. Aí por isso que o nome é bastonete. O cone é responsável pelas cores. Quando você vê uma coisa colorida, é porque aqueles raios luminosos estão estimulando os cones a levar impulsos para o nervo óptico. E quando você vê uma coisa preto e branco, quem recebe esses raios luminosos são os bastonetes, né? Os cones ficam no centro da mácula, que é lá no fundo do olho, e os bastonetes na periferia. Então, neurônios também encontrados na esclerótica e na coroide. Claro que na esclerótica não tem e na coroide não tem. Só existem cones e bastonetes na retina e ponto final, jogo falso aí. A cóclea captura os sons. Beleza, a cóclea captura os sons. E os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio corporal. Gente, os canais semicirculares são os chamados labirintos. São 3 canais semicirculares. Dentro deles tem um líquido gelatinoso, onde tem cristais de carbonato de cálcio, que são os otolitos. Esses cristais ficam batendo nos cílios das células ciliadas, levando impulso pelo nervo vestibular. Lembre-se, o nervo vestibular, ele sai dos canais semicirculares. E o nervo coclear sai de onde? Da cóclea. O nervo vestibular não é
é para audição. O nervo vestibular é para equilíbrio. O nervo coclear é que é para audição. Então, item 2, a cóclea atua capturando os sons e os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio corporal. Verdadeiríssimo. Lembrando a sequência, a onda sonora vem, vibra o tímpano, vibra o martelo, abigorna o estribo, tímpano, martelo, bigorna e estribo, aí vai para a cóclea, entra na cóclea, faz vibrar a membrana e estimula o nervo coclear a levar o impulso da audição. As papilas gustativas são filiformes. As papilas gustativas, que está verdadeiríssimo, bota um Vzinho aí, que está verdadeiríssimo isso aí. Apareceu o Vzinho aí agora. Apareceu, ó. As papilas gustativas são filiformes, já está errado. As papilas filiformes não são gustativas. As papilas filiformes são táteis. Você comendo um peixe na praia, fica procurando a espinha do peixe, né? Abre aí. Ó, você fica assim, ó. Né? Você está, volta ao normal. Você fica fazendo esse tato. Então, quem faz esse tato são as papilas filiformes. Já as táteis são fungiformes. Ele botou o contrário. As filiformes são táteis e as gustativas é que são fungiformes. Está errado aí. E caliciformes também, as caliciformes são gustativas. Essas estruturas estão dispostas em toda a superfície da língua, verdade, mas está errado, porque, deixa eu apagar agora, ó, deixa eu apagar agora, aí veja bem, filiformes são gustativas e fungiformes não são táteis, esse é o erro. Filiformes não são gustativas e fungiformes não são táteis, falso. Os corpúsculos de Meissner são responsáveis pela pressão bem superficial, viu? Dá até para aceitar isso aí, porque os corpúsculos de Meissner não é pressão, é o tato fino. Quando você passa a mão numa coisa bem de leve, que você sente aquela coisa bem de leve, você está usando impulsos nervosos pelos corpúsculos de Meissner. E os de Ruffini, calor, e os de Krause, frio. Ruffini lembra Ruffles. Ruffles é a batata da onda. E Ruffles, sendo a batata da onda lembra mar. Mar é calor, né? Krause é o frio. E Pacini é a pressão. Rapaz, essas estruturas estão na derme. Olha, é o seguinte. Essa pressão aqui não dá para aceitar, não. Eu até ia aceitar, mas pressão é uma coisa que você aperta. E o Meissner não é para pressão, é para o tato fino. Eu sempre falo assim, na minha aula, Meissner é tato fino. E Pacini é o tato forte, é o tato pegando, apertando. Então pode marcar falso nesse item, porque Meissner, ele não é para pressão. Beleza? Apaga para não ficar papagaiado aqui. Apaga com a borrachinha, para não ficar todo feio aqui nossa questão. O olfato e o paladar dependem de quimiorreceptores. Quimiorreceptores estão presentes no olfato e no paladar. Visão depende dos fotorreceptores e o tato e a audição de mecanorreceptores. Mete um verdade aí, ficou FV, na nossa última questão aí, no último item aí. Questão 11. Analisa as proporções que se seguem a respeito do estudo evolutivo dos seres vivos em relação às eras geológicas e da evolução humana. Ele quer falar sobre eras geológicas e evolução humana. Vamos lá então. Ele quer a correta? Não, Job Nelson. Ele quer a afirmativa falsa. Se liga aí, viu? Vamos lá. Vamos lá. Na base evolutiva dos hominídeos, existem dois seres. Os australopitecos, africanos, né? E o ardipithecus ramidos. Então, na minha aula de evolução, eu sempre priorizo isso, para frisar isso. Na base evolutiva dos homens, sempre tem os ardipithecus, que é um gênero, a espécie principal é o ardipithecus ramidos, e tem os australopitecos,
que estão um pouquinho mais em cima. Até aí tá verdade. E aí, posteriormente, surgiu o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo ergaster e o Homo sapiens. Mete um Vzão aí, tamanho do mundo, que essa afirmativa tá bonita, viu? Na base evolutiva, na base, a evolução dos hominídeos, acho que é na base da evolução dos hominídeos, sobre os horários australopithecus e ardipithecus, que posteriormente originou a sequência Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster e Homo sapiens. Verdade. A era paleozoica originam-se os invertebrados. Na era paleozoica originaram-se os invertebrados. Beleza, verdade. A era paleozoica foi uma era onde surgiu briófita, onde surgiu pteridófita, onde surgiu gimnosperma, onde surgiu invertebrado, ciclostomata, peixe, anfíbio e réptil. Maioria dos vertebrados e plantas de diversos grupos, como briófitas, pteridófitos e gimnospermas. Marca o Vzinho aí, que a letra B está verdade. Na era paleozoica surgiram praticamente todas as plantas, só não surgiu as angiospermas, que são as mais evoluídas, que surgiram na era mesozoica, certo? E surgiram as aves e mamíferos, que também foram na era mesozoica. Mas as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, peixe, ciclostomata, anfíbio, réptil peixe, ciclostomata, anfíbio e réptil. Tudo na era paleozoica. Na era mesozoica observamos o surgimento dos répteis. Opa! Os répteis não surgiram na era mesozoica. As aves e mamíferos sim. Além dos vegetais com maior grau de evolução. Assim, certo? As gimnospermas têm um maior grau de evolução. São na era mesozoica. E o domínio das gimnospermas, exatamente. Na era mesozoica, houve o domínio das gimnospermas, verdade. Surgiram as plantas com maior grau de evolução, mas os répteis não surgiram na era mesozoica. Os répteis surgiram na era paleozoica. Então a letra C é a resposta, porque ela está fácil. Vamos para ver a letra D e E. A era cenozoica apresenta cerca de 65 milhões de anos, verdade. E nesse tempo observamos a evolução dos hominídeos e dos primatas, bem como o surgimento de várias espécies, como o dinossauro e o... Opa! Ó, aqui tem outro erro aqui. Bom, essa resposta, vou ter duas respostas aqui, ó. Como dinossauro, os dinossauros não surgiram na era cenozoica, viu? Bota falso também. Ficou mais uma questão do VOF. Os dinossauros não surgiram na era cenozoica. E o domínio das angiospermas. Então, o erro aqui da letra D, vão ter duas respostas aí, viu? O erro da letra D, dinossauro não surgiu na era cenozoica. Os seres humanos apresentam, da ordem primates, superfamília Hominoidea, família Hominide e subfamília Hominine. Eu até brinco na minha aula, digo aqui, ó, são 10 letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras. A palavra Hominoidea é a superfamília. Hominide tem 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas é hominide, é menor do que hominoidea, é a família. E a palavra hominine tem 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas é hominine, é bem pequenininha, é a subfamília. O item é, tá verdade. Mas essa questão foi com duas respostas, viu? Letra C e letra D de dado. Questão 12. Sobre os vegetais e sobre os seus hormônios, analise os que se seguem. Os meristemas primários, que são o caliptrogênio, o dermatogênio, o periblema e o pleroma, estão em todas as plantas. Não. Sim, estão. Estão em todas as plantas. Os meristemas primários estão em todas as plantas. Verdade. O meristema primário está em todas as plantas. Certo? Peraí. Em todas as plantas a partir das pteridófitas. Então aqui está errado mesmo. Não. Estão em todas as plantas. Não. Só estão em pteridófitas para frente. Briófita é também planta e não tem meristemas primários. E os secundários, câmbio e felogênio, só em dicotiledôneas e gimnospermas. Verdade. Até aí está verdade.
os meristemas secundários só existem em dicotiledôneas e gimnospermas. Floema, com células crivadas, e o xilema, com as traqueias. Qual é a parte mais importante do floema? As células crivadas. Qual é a parte mais importante do xilema? É a traqueia, verdade. São tecidos de condução. Suber e epiderme são tecidos de revestimento. Existindo no primeiro, no suber, né? No primeiro, acúlios, não. Acúlios, cutícula e estômatos não são do suber. Acúlios, cutícula e estômatos são da epiderme. Então o item 1 está falso. Primeiro porque fala que meristema primário está em todas as plantas. Não está, briófita não tem. E acúlio, cutícula e estômato não é do suber, é da epiderme. Colênquima e esclerênquima, aqui é colênquima, viu essa palavra? E esclerênquima são tecidos de sustentação, verdade. Mas está falso o item. Giberelina estimula a germinação, verdade. Quebra a dormência da semente, verdade. E estimula o aparecimento de frutos partenocárpicos. Você lembra o que é fruto partenocárpico? É um fruto que o ovário cresce sem que haja fecundação. Ele não tem semente. Até aí está verdade, viu? Até aí está verdade. Citocininas aceleram a divisão celular. Etileno, e o etileno no amadurecimento dos frutos. E o ácido abscísico retarda o crescimento do vegetal. Beleza, então. Então tá aí, ó. Citocininas, ó. Giberelina estimula a germinação, quebra a dormência das sementes e estimula o aparecimento de frutos partenocárpicos. Citocinina acelera a divisão celular e o etileno amadurece os frutos, amadurece o ovário. O fruto, né, o que é o ovário, vem do ovário. E o ácido abscísico retarda o crescimento vegetal, bota verdade aí. Giberelina, aí é uma revisão de hormônio, ó. Giberelina estimula a germinação, quebra a dormência da semente e estimula o aparecimento dos frutos. Citocinina acelera a divisão celular, por isso que retarda o envelhecimento da planta. E o etileno, amadurecimento, e o ácido abscísico retarda o envelhecimento. Verdade. No gráfico dos fito-hormônios observamos que a raiz cresce bem com pequenas concentrações de hormônio. Tá vendo aqui, ó? Pouco hormônio já faz a raiz crescer bem. Já o caule só cresce bem com maiores concentrações de hormônio. Então, dá para observar que a raiz, nesse gráfico aqui, cresce bem com pouco hormônio. E o caule só cresce bem com muito hormônio. No gráfico anterior da fotossíntese aqui, ó, esse aqui embaixo aqui, no gráfico anterior da fotossíntese, em função da luz, podemos observar o PCF. O que é PCF? PCF é isso aqui, ó. PCF é o ponto de compensação fótico, que se constitui no ponto ideal para a sobrevivência da planta. Isso para um tropismo satisfatório. Olha, vamos lá. Aqui é a intensidade da luz, aqui é a intensidade da fotossíntese e aqui é a intensidade da luz. Vamos lá então. Vem. Quanto mais luz, mais fotossíntese. Se parar até aqui, nessa bola vermelha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, para fazer um negócio mais bem feitinho. Ó, se eu for, deixa eu estar de azul. Se eu for indo, parando aqui, eu estou abaixo do ponto de compensação fótico. A fotossíntese está menor do que a respiração, a planta morre rápido. E se tiver aqui, na segunda bola azul, está no ponto de compensação fótico. Não é o ideal ainda. Ele fala que é o ponto ideal. É o ponto ideal, ó. O ponto ideal é acima da respiração aqui, ó. Por aqui, ó. Nesse ponto aqui. Isso aqui é acima do ponto de compensação fótico. Uma planta só vive bem acima do ponto. Ele fala assim, ó. No gráfico dos hormônios, observamos que a raiz cresce bem com pouco hormônio. Já o caule cresce bem com muito hormônio. E no gráfico anterior da fotossíntese, em função da luz, podemos observar que o ponto de compensação fótico, nesse ponto, é o ponto ideal da sobrevivência. Falso. Esse ponto não é o ponto ideal de sobrevivência. Quem elaborou a questão deve considerar, porque a taxa de respiração e de fotossíntese é a mesma. Eu tenho certeza que o gabarito seria 2 e 3, mas eu não vou considerar. Muitos autores de livros dizem que o ponto de compensação fótico seria um ponto ideal de crescimento. Não é.
Porque a planta libera o oxigênio na fotossíntese e consome na respiração. Aí as pessoas pensam que isso é o ideal. Não, ela só faz de dia, de noite ela só consome. Então eu não vou considerar, vai ficar V, vai ficar F, V, F, eu vou marcar a letra E, que é nenhuma afirmativa. Porque ele bota nenhuma aqui, é como se fosse nenhuma estivesse verdade. Certo? Então ficaria FVF, nenhuma afirmativa, nenhuma resposta. Letra E. Vou considerar o 3 como falso, porque quem elaborou a questão deve considerar a verdade, mas eu não vou considerar. Se considerar, seria a letra D. Mas o ponto de compensação fótico não é o ideal para a planta. E a nossa última questão de hoje é o seguinte. Os caules aéreos podem ser classificados em tronco, estipe, haste e colmo. Tronco é o pé de manga, o estipe é uma palmeira, o haste é um pé de feijão e o colmo é a cana-de-açúcar. Esses caules são caules aéreos, verdade, são caules aéreos. E os subterrâneos podem ser rizoma, bulbo e tubérculo. O rizoma é um subterrâneo, bulbo é o caso da cebola, a cebola é um bulbo e o alho, e o tubérculo é o inhame, né? E a batata inglesa. Se lembre que a batata inglesa é tubérculo. Então, os caules aéreos podem ser tronco, estipe, haste e colmo, verdade? E os subterrâneos, rizoma, que é o da bananeira e da pteridófita, bananeira e pteridófita, bulbo, que é o alho e a cebola, e o tubérculo, que é o inhame e a batata inglesa, verdade. Infrutescência é uma uva. A uva é uma infrutescência, que é um conjunto de vários frutos muito próximos. Baga é o mamão. Baga é um fruto carnoso com semente. Drupa é a azeitona. Drupa tem caroço. Pseudofruto é maçã, caju e pera. Maçã, caju e pera são pseudofrutos. E o fruto partenocárpico, a banana e o abacaxi, são estruturas oriundas do ovário após a fecundação. Gente, o fruto partenocárpico não vem da fecundação, viu? A banana e o abacaxi não tem semente porque não tem fecundação. Então tá falso. O item 2 está falso. Anatomicamente, a raiz possui zona lisa, que é a do crescimento, suberosa, pilífera e de crescimento. Lisa e crescimento é a mesma coisa. A lisa, a raiz, ela é assim, ó. Vamos fazer uma raiz aqui, para a gente terminar a nossa revisãozinha, ó. Aqui está a raiz, certo? Ó, a raiz tem as... Não, essa raiz ficou torta. Vou fazer uma raiz bonitinha. Ó, vamos lá. Aqui tem uma raiz aqui. Essa parte de cima é a zona suberosa. Tá vendo? Ó, essa parte de cima é a zona suberosa, essa parte preta. Essa parte azul agora aqui, essa parte azul é a zona pilífera. E essa partezinha que eu vou marcar o X aqui, ó, é a zona lisa e aqui seria a coifa. A coifa, que alguns chamam de coifa, né? Então, ó, zona suberosa, zona pilífera, zona lisa e coifa. O que estaria falso, apenas uma letra E. Lembrando que essa raiz aqui, não se esqueçam que ela é chamada de pneumatóforo. O que é o pneumatóforo? É a raiz de mangue. E essa raiz aqui é chamada suporte. Essas duas raízes, suporte e pneumatóforo, elas são raízes de mangue. E isso aqui é um nabo, uma beterraba, mas enfim, isso aqui é uma raiz tuberosa. Isso é uma raiz tuberosa. Nabo, cenoura, batata doce. Lembrando, batata doce é raiz. Batata inglesa é caule. Resposta letra E. Letra E, apenas uma. Gente, foi muito bom, foi muito proveitoso, foi muito legal revisar esse monte de temas. Assim como fizemos na primeira aula, revisamos muita coisa nessa segunda aula, várias questões. Façam as questões de casa, estão com o gabarito, vão conferir o gabarito bem direitinho e vamos detonar nessas provas com as nossas revisões, sempre revisando temas importantes. Essa questão, por exemplo, abordou o pneumatóforo e o suporte, que são raízes muito cobradas em questões de provas, porque são raízes de mangue. Beleza, então? Valeu, então. Jobicismo sempre
e até a nossa próxima revisão, que nós vamos revisar ainda mais coisas até os vestibulares, sempre com vocês, junto, nos últimos momentos, não deixando você nunca sem revisar os principais tópicos. Valeu, pessoal! Jobicismo sempre! Fui!